Jesus Cristo, meu Senhor. Louve em toda a nação, ao leão, até Sião. Louve com a mão pra cima, todo mundo que respira. Louve, batendo palma, lavando a alma, cante e louve. Com alegria que contagia, dance e louve. Sem cessar até ele voltar, dance e louve. Até eu morrer, até renascer em Cristo, louve. Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. A paz do Senhor, amados, vamos nos colocar de pé. Essa é uma noite de muita alegria, porque nós estamos na casa do Senhor. Nós estamos iniciando a nossa semana na presença de Deus. Você fez uma boa escolha. Então eu gostaria que você olhasse para o seu irmão e dissesse para ele: você fez a boa escolha nessa noite. Que nós possamos estarmos aqui com os nossos corações alegres. Nós vemos na palavra de Deus o salmista Davi que diz: eu me alegro quando estou na casa de Deus. Eu me alegro onde há a presença de Deus. Então que nessa noite seu coração possa se alegrar pela oportunidade que você tem de estar na casa de Deus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, iniciar o nosso momento com uma oração, pedindo para que o Espírito Santo de Deus possa controlar este culto, que Ele possa direcionar aquilo da parte de Deus para os nossos corações, e que este ambiente possa ser preparado para que a unção de Deus se manifeste em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estar aqui nesta noite. Obrigada, Senhor. Nós queremos estar aqui com os nossos corações alegres. Nós queremos estar aqui, Senhor, convictos de que a Sua palavra não falha. E mais uma porção da Sua palavra será liberada sobre nós essa noite. Por isso, Deus, nós queremos neste momento dar acesso ao nosso coração, que a nossa mente possa ser preparada para tudo aquilo que o Senhor vai ministrar às nossas vidas. Nós cremos, Deus, que a Tua palavra não volta vazia, e quando ela opera em nossas vidas, a cura, a restauração, a transformação de vida. Por isso, Deus, nós tomamos posse disso para nós.
para nossa família, para nossa casa, para os nossos familiares. Nós tomamos posse, Senhor, daquilo que o Senhor tem nessa noite de especial para cada um de nós. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor é bom e eternas são as suas misericórdias. Obrigada porque as suas misericórdias estão sobre nós a cada dia. A tua bondade nos segue aonde nós estamos indo. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Os nossos corações te agradecem, regozijam a ti. E nós cremos, Deus, que através do nosso louvor, da nossa adoração, nós iremos, Senhor, romper o céu e tocar o seu coração nesta noite. Em nome de Jesus. E contra vocês, espíritos malignos que tentam agir contra o culto dessa noite, nós te damos uma ordem. Pega agora tudo que é de vocês e bate em retirada. Solta esse ambiente, solta esse lugar. Nós declaramos que esse ambiente, os anjos do Senhor cooperam a nosso favor. Em nome de Jesus, céus abertos nessa noite, céus abertos nessa noite, céus abertos nessa noite. É isso que nós profetizamos e declaramos para a honra e glória do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Mais forte. Espírito Santo de Deus está aqui, amém? Vamos dar o nosso melhor louvor para Ele. Nas palmas. Aleluia, aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, sobre toda a terra. Como som se ouve
de aleluia. Só a igreja. Som da festa vai. Aleluia. De aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia. Yeah. Yeah. Aleluia. Aplauda o Senhor. Glória a Deus! Nós entregamos a Ti, Senhor, tudo que temos, tudo que somos. Queremos colocar diante de Ti, Senhor, os nossos corações. Nós queremos, Senhor, crer no poder do nome de Jesus, que é liberado sobre as nossas vidas nessa noite. Aleluia! Faça essa oração. Em Teus braços eu vou me entregar, os meus medos eu deixo aos pés do altar, todos os planos meus hoje eu entrego a Ti. Toma o Teu lugar, Tu és bem-vinda aqui. Oh, vem, Senhor, vem sobre nós neste lugar, me derramar. Só Tu és santo, Deus. O som do céu sopra, Espírito Santo de Deus. Vou declarar o único nome que salva, liberta, transforma. Diga o nome dele. Em Teus braços eu vou me entregar, os meus medos eu deixo aos pés do altar, todos os planos meus hoje eu entrego. Deixa diante da cruz. Bem-vindo aqui, oh. Vem sobre nós, manda Tua chuva neste lugar. Em Tua presença vou me derramar e declarar que és santo, oh Deus.
nome de Jesus. Vem sobre nós, manda, Senhor, neste lugar. Me derramar e declarar: Tu és santo, santo. O som do céu vamos ouvir. Sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, 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 o nome de Jesus. Aplauda este Jesus. Aleluia. Aleluia. Tudo é perda se não tenho a ti.
continuar exaltando o nosso Deus. Vamos exaltar Ele nessa noite com todo o nosso coração, com todo o nosso fôlego. Aleluia, glória a Deus. Aplauda mais forte ao Senhor. Ele é digno, Ele é merecedor.
Amém? Vamos fazer o nosso decreto. Repita comigo. 2026 é para nós o ano da presença de Deus. Abrimos o nosso coração para viver tudo que o céu preparou para as nossas vidas. Cremos numa unção profética para este tempo de busca, que alcançará nossa casa, trabalho, projetos e igreja. A presença do Senhor transforma os ambientes através dos seus filhos, toca corações e alcança multidões, em nome de Jesus. Pessoas são curadas, saradas e libertas pelo poder da sua palavra e manifestação do seu Espírito Santo. 2026 é o ano da consagração, de entrega e de quebrantamento. Cremos que a presença de Deus revela toda a verdade em nossas vidas. Nada ficará oculto, nada ficará confuso, pois andamos na luz e não em trevas. Cremos que a presença de Deus nos dá discernimento de quem é quem, pessoas, ambientes e conexões. Não seremos vítimas de nenhum engano, golpe ou manipulação. Cremos que a presença de Deus governa as nossas emoções. Não somos dirigidos pelo medo, impulso ou carência. A mão de Deus nos conduz. Tomamos decisões certeiras. Temos conversas transformadoras e alinhamentos profundos. Cremos que há harmonia e paz duradoura em nossos relacionamentos. Não aceitamos nenhuma interferência espiritual, direta ou indireta, que possa nos prejudicar. A presença de Deus nos dá sabedoria para fazer o que precisa ser feito, alcançar e gerar resultados. Em 2026, vivemos as nossas maiores conquistas. É o ano da oração atendida e da realização dos nossos sonhos, segundo a vontade de Deus. A presença do Senhor fará do seu povo bem-sucedido e Deus estabelecerá o nosso destino, alinhando os nossos caminhos e nos fazendo avançar em dias, semanas, meses e anos. Este é o ano onde plantaremos muito e teremos uma colheita abundante para louvor, honra e glória do Senhor. Amém? Repita comigo. 2026, o ano da presença. 2026, o ano da presença. Aleluia. 2026, o ano da presença. Glória a Deus. Aleluia. Aplaude ao Senhor. Pode se acertar, igreja. Boa noite, povo lindo de Deus. Que bom que você está aqui, a graça e a paz. Olha para quem está do teu lado, diga: eu louvo a Deus pela tua vida. Diga: você é muito especial para Deus e para mim também. Amém? Que alegria poder estar aqui compartilhando com os irmãos aquilo que Deus tem nos entregado. Que vocês possam desarmar a mente e abrir o coração para receber tudo que o céu tem preparado para você nesta noite, em nome de Jesus. Tem algumas pessoas que eu não tinha visto há um tempo, que alegria revê-los e poder hoje entregar juntos o nosso culto ao Senhor. Que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês e também a vida de todos aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Você que ficou impossibilitado de vir hoje, que está em casa, no trabalho, em trânsito, viajando, adoentado. Falando de adoentado, eu quero mandar um abraço muito carinhoso ao Joaquim, que infelizmente sofreu um acidente trabalhando e fraturou o maxilar. E ele ficou no aguardo, acredito que 1 ou 2 semanas aproximadamente, se não quase, para fazer a cirurgia, mas ele foi agora liberado para ir para casa, e ele está de repouso,
está nos acompanhando neste momento. Que Deus possa, em nome de Jesus, interferir nesta situação e que você veja um milagre na sua vida. Que Deus também abençoe todos aqueles que estão adoentados, enfermos, padecendo com algum tipo de dor, sofrendo por alguma causa. Que o Espírito Santo de Deus possa se manifestar através de uma unção de cura e tocar você nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Passaram um bom domingo? Almoçaram bem? Tem gente com fome aqui? Daqui a pouquinho a janta te espera, o restinho do almoço, a carcaça do frango. Não, tem coisa boa para comer, né? Tem coisa boa para comer. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar você que está em casa a conhecer o nosso canal no YouTube. Nós temos lá o nosso canal Igreja da Fé Cristã Oficial, onde nós temos algumas ministrações que com certeza vão falar muito ao seu coração. Que você possa entender a importância que é de durante a semana se alimentar da palavra de Deus. Tem muita gente que garimpa a internet para ver coisas desnecessárias, coisas que roubam a fé e que te esfriam espiritualmente. Nós estamos aqui recomendando a você o nosso canal para que o Espírito que está na nossa igreja possa ministrar ao teu coração, para que você receba o que Deus tem preparado para você neste tempo profético, de acordo com a tua realidade. Que você possa então entrar no nosso canal do YouTube, que você possa dar o seu like. O like é muito importante para poder monetizar o canal e para poder também que o algoritmo indique para outras pessoas. Que você deixe lá o seu like, que deixe o seu comentário e que você também possa indicar para alguém. De repente, uma ou duas pessoas, que Deus use você como instrumento nas mãos de Deus para poder evangelizar. Eu tenho compartilhado alguns vídeos que a Neide Luziano tem assistido. Ela divulga e eu mesmo volto a assistir aquela pregação de um tempo atrás. E por incrível que pareça, como que Deus fala com a gente, né? Por isso que a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus fala à igreja. O Espírito Santo nunca se calou. O Espírito Santo quer falar com você. O Espírito Santo, ele quer transmitir um recado de Deus para você. O Espírito Santo quer revelar a você a vontade de Deus. Então depende muito do que você faz em contrapartida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Como é bom, Senhor, estar aqui nesta noite. A Ti todo louvor, toda honra e toda glória. Somente Tu és digno, Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Acabamos de louvar com um cântico tão lindo, né? Aleluia. Você é responsável para atrair a presença de Deus na sua vida. Às vezes, nós pensamos que isso depende de um apóstolo, de um profeta, de um bispo, de um pastor. Mas quando você compreende que quando você abre o coração, algo de sobrenatural começa a acontecer. Eu não digo para você que já aconteceu, é o começo. A palavra fala a respeito da chuva, quando ela cai, a chuva de Deus, ela não vem forte, de uma vez só, torrencial, ela vem como chuva serôdia, ela vem como uma pequena garoa. Vocês se lembram? Eu vejo de longe uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Era uma nuvem pequena, era uma nuvem inexpressiva, era algo assim, mínimo, mas aquilo já alegrou o coração do profeta, porque ele sabia que Deus tinha ouvido a sua oração e que algo de poderoso e sobrenatural estava para acontecer. E a coisa funciona assim: o milagre, ele é liberado através de uma pequena palavra. Por isso que você não pode
desprezar as pequenas palavras. A Bíblia diz para você não desprezar os pequenos começos. A Bíblia, ela nos alerta para não desprezar aquilo que agora parece pequeno, porque vai se manifestar de uma forma poderosa e sobrenatural. A tua sorte vai ser mudada. O que Deus vai fazer vai ser tremendo. E você vai se alegrar e dançar no Espírito, porque este Deus não desistiu de você, Ele não esqueceu de você, Ele não te abandonou. Você não está vivendo à mercê da sorte. Ele te encontrou. Sabe, quando você diz assim: onde está Deus? Por que que Deus não me ouve? Por que que Deus não faz nada? O diabo sussurra isso no teu ouvido, sabe por quê? Porque ele sabe que Deus é Deus, que a boa obra que Ele começou é fiel para completá-la, e que em nome de Jesus, você vai ver milagres na tua vida, em nome de Jesus, aleluia! Glória a Deus, aleluia, aleluia. Abra sua Bíblia comigo em 1 de Reis, no capítulo de número 17, do versículo 8 em diante. 1 de Reis, capítulo 17, do versículo 8 em diante. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, diga, o meu milagre começa quando eu me movo por conta da palavra. Você pode se mover por sua motivação própria, mas o milagre vai acontecer quando você discerne que aquela palavra que você recebeu foi da parte do Senhor. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali para uma mulher viúva que te sustente. Note, o milagre de Deus não vai acontecer quando você está parado, estático, sem movimento. Muitas vezes é normal que a gente acampe. A necessidade de se renovar as forças e de colocar as coisas em ordem. Mas quando Deus quer operar um milagre na tua vida, Ele vai dizer para você, levanta, anda, faz o que eu te mando. Lembra de Moisés? De um lado o Mar Vermelho, e do outro lado o exército de Faraó, com sede de sangue e fome de carne. No ato de desespero, ele fez o que ele sabia fazer de melhor. Ele dobra o seu joelho e começa a clamar. Aí Deus diz para ele, Moisés, o que é que você está fazendo? Ele diz, eu estou orando, eu estou invocando o teu nome, porque agora só o milagre para nos libertar. Aí Deus dá uma palavra revelada para ele e diz assim, Moisés, tem hora para orar e tem hora para agir. Agora é hora de agir. Levanta o teu cajado, toca no Mar Vermelho. E quando ele faz isso, as águas se dividem. Quando você coloca o teu pé nas águas, elas vão se dividir. O primeiro passo é muito importante. E o inimigo não quer que você dê o primeiro passo. Porque se você der este passo, o milagre vai acontecer. Se lembram dos discípulos? Eles estavam no meio do mar. Jesus tinha dado uma ordem. Eu vou subir, orar um pouco no monte.
vão para o mar e me esperem. Aí veio uma tempestade provocada no reino espiritual, não era algo natural. O diabo queria matar os discípulos, mas os discípulos não poderiam ser tocados, porque eles estavam debaixo da obediência. A obediência protege você. E eles ficaram lá, tempestade, vento forte, ondas gigantes, o mar bravio, pensando que ia morrer. Jesus desce do monte madrugada, ele subiu para orar um bocadinho, mas quando ele estava com o Pai, ele esquecia do tempo, ele experimentava daquilo que ele conhecia da eternidade. Ele desce de madrugada e ele percebe que os seus discípulos estão em perigo. Ele podia ter gritado: ei, venham me buscar, mas na dificuldade seria tão difícil remar. Os ventos poderiam destruir a vela do barco. Seria uma luta desleal. Então o que Jesus faz? Ao invés dos discípulos darem um passo na direção dele, ele vai e caminha na direção dos seus discípulos. Eu creio que Jesus está nesta noite caminhando na tua direção. Ele conhece o teu nome, ele sabe onde você mora, ele sabe do que você trabalha, ele conhece a tua realidade. E uma coisa eu sei: quando ele entrar neste barco, na tua vida, na tua casa, no teu lar, na tua família, no teu trabalho, a tempestade vai se acalmar. De tudo que aconteceu, Pedro aprendeu a maior história da vida dele. Homem de pouca fé, porque tu duvidaste? Não era para você se afundar, não era para você beber água, não era para você quase morrer, era para você vir até mim, me dar um abraço e caminharmos juntos em direção ao barco. Então não deixe o medo tomar conta de você, o terror, a insegurança. Confia, porque este Deus é poderoso para fazer infinitamente mais em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Imagina só, Deus fala para ele: ô Elias, você vai para Sarepta, que é de Sidom, e você vai morar lá um tempo, e quem vai cuidar de você vai ser uma viúva pobre e necessitada. Aí você ouve isso e diz: mas não tem lógica. Deus, sendo Deus, vai mandar um profeta, um homem de Deus, para uma casa de uma mulher pobre e necessitada. Vocês lembram a história de Obed-Edom? Quando a arca entra na casa dele, ele prospera de forma sobrenatural. Obed-Edom teve a sua história mudada, porque a arca entrou dentro da casa deles. Agora, ela vai ter contato com um profeta. E quando Deus manda um profeta, é porque ele tem um propósito. Muitas vezes nós queremos profetas de destaque, profetas da mídia, quando na verdade você tem profetas do seu lado que está te entregando uma palavra, orando, intercedendo por você, e você não acredita. Então não é o santo de fora que vai fazer milagre, preste atenção, é o santo de dentro. Tem um ditado por aí: não, santo de casa não faz milagre, então ele vai buscar santo de fora. Preste atenção, diga comigo: eu sou profeta de Deus. Quando você entender isso, você vai começar a viver aquilo que Deus tem para a tua vida.
E para você viver o que Deus tem para a tua vida, você deve entregar primeiro. Porque mesmo sem você se achar preparado, quando você entrega, é algo que você está plantando e é algo que você vai receber. Na porção e na proporção da tua fé, em nome de Jesus. A partir de hoje, para de se sentir frustrado, decepcionado, desiludido, derrotado e fracassado. Começa a entender, eu sou profeta de Deus. E quando eu abro a minha boca, as coisas se alinham. Lembra? Diz a palavra que Jesus estava dormindo no barco. De novo, veio uma tempestade. O diabo queria matá-los. Só que o diabo não podia fazer isso. Por quê? Porque Jesus estava no barco. Tem um cântico que diz que quando Jesus está no barco, tudo vai muito bem. Mas os discípulos não conheciam essa música. Ficaram desesperados. Quando Jesus é acordado, ele espreguiça calmamente, boceja. O que está acontecendo? Preste atenção, quando estamos em estado de graça, a gente nem percebe o barco saculejar. A gente não percebe nem a água entrar dentro do barco. Estamos perecendo, nós vamos morrer, Jesus. Aí diz a Bíblia que ele fica de pé e ele fala com o vento. Gente, o vento pode ouvir? Tem uma revelação aí. Ele fala com quem está agindo por detrás do vento. E ele sabia quem era. Preste atenção. Sabe este vento na tua vida, essa tempestade na tua vida, este levante na tua vida, este ataque na tua vida, tem nome. Mas quando você abre a boca e libera autoridade e fé, a bonança vai se estabelecer em nome de Jesus. Amém? Então ele se levantou e foi a Serepta. Diga, ele obedeceu. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: trazei-me, peço-te, um vaso, um pouco de água para que eu beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: trazei-me agora também um bocado de pão na tua mão. Perceba, ele aqui, ele testa aquela mulher. Diga, eu sou testado todos os dias. Olha para quem está do teu lado e diga, você não pode ser reprovado no teste. Nós somos provados todos os dias, nas pequenas e nas grandes coisas. Quanto mais você cresce, o teste se torna mais difícil. Aí você diz, eu oro a Deus, pastor, eu peço para ele falar comigo, ele não fala. Por quê? Porque Deus fica em silêncio na prova. Deus fica em silêncio no teste. Não é assim com um professor, você quer conversar com ele, ele diz assim, ó, faz o teste, passa pela prova. Uma coisa é certa, ele não disse que seria fácil, mas ele nos garantiu que estaria conosco. Isso vai fazer toda a diferença. Aí ele testa a mulher vai e pega a água e traz para ele. Só que daí ele pede um bocado de pão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos, e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Sabe o que significa isso? Ela não tinha mais esperança de nada. Deus nos encontra quando nós abrimos mão da esperança. Quando a gente começa a ter aqueles pensamentos doidos, quando a gente começa a surtar, mesmo estando dentro de uma igreja. Ela não estava se fazendo de vítima, ela estava apenas desabafando.
colocando para fora a sua verdade. Agora vem a resposta do céu. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para o teu filho. Ela não discutiu, ela obedeceu. Preste atenção, na prova, não discuta. Você pode não entender. Você pode não ver lógica naquilo. Parece que não tem propósito. Mas faça. Porque assim diz o Senhor. Agora vem a palavra. Não é mais o profeta. É a palavra inspirada, liberada pela boca do profeta. Olha só. Crente abriu a boca, virou profecia. Guarda isso. Aí você vai entender por que tua vida está do jeito que está. Porque crente abriu a boca, vira profecia. Quanta coisa ruim você declara todo dia. Esta maldição te alcança. Esta sentença, esta condenação. Crente abriu a boca, vira profecia. Chama as coisas que não são como se já fossem. Sem aquela coisa reversa. Coisa está indo bem. Aí você profetiza o pior. Se você sente que não está tão bem, profetiza o melhor. Eu fico com a palavra. Eu sei em quem eu tenho crido. A palavra diz que vou ver o impossível. Amém. E diz mais: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará. A farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Eles ficaram 3 anos e meio sem chuva. Deus cerrou o céu por conta da boca do profeta. Imagina só. Deus, Ele ouve uma palavra liberada pelo seu servo. Ele não consultou a Deus. Ele não perguntou se tinha que fazer aquilo. Mas ele tinha autoridade de profeta. E ele disse: não choverá mais sobre esta terra. E não choveu. Deus ouviu aquilo que ele falou. Preste atenção, se você entender o que eu estou falando, a tua vida vai mudar a partir desse culto. Porque a coisa funciona assim: você abre a boca e o diabo diz. Daqui a pouco ele esfria. Daqui a pouco ele para. Daqui a pouco ele desiste. Eu conheço bem ele. Mas quando você fica firme na palavra, Hebreus diz que você deve permanecer firme na sua confissão. Não para de falar. Não para de crer. Não para de profetizar, decretar, pronunciar, declarar, até ver o milagre acontecendo em nome de Jesus. Olha o que o profeta falou. Ele chega para a mulher e diz: a farinha não acabará na tua panela e o azeite não faltará. Ela sai de lá, ela está lá nesse cenário, ouvindo o que um homem está falando. Mas é diferente de um homem normal e de um profeta, um homem de Deus. Ela podia não ver naquele exato momento, mas o milagre tinha começado a partir da hora do encontro. Quando você decidiu sair da tua casa e vir para a igreja, foi para ter um encontro, e não foi com um homem, mas o encontro com Ele, que é o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e é Ele quem vai operar na tua vida o milagre que você precisa.
E Elias disse: não temas. Ou melhor, 12. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos para prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze primeiro para mim, porque quando você honra Deus primeiro, Deus te honra. Você olha para a tua conta hoje, você diz: estou no vermelho, estou com as contas estouradas, faz tempo que a minha vida financeira vai de mal a pior, eu não consigo administrar a minha vida, estou com contas atrasadas, tudo está indo de mal a pior, eu não quero nem saber mais quanto eu devo. E você de repente entrega o governo da tua vida financeira a Mamon. Não pense você que Mamon age simplesmente para trazer avareza no coração dos filhos de Deus, para que os filhos de Deus que têm dinheiro não entreguem. Mamon, ele tem várias formas de agir, e uma das formas que Mamon tem de agir é de prender o crente na pobreza, miséria, falta, necessidade, prejuízo, crise financeira e escassez. Mamon, ele ordena vários demônios, e cada um destes demônios tem uma missão específica. Agora nós precisamos compreender que nós não estamos sujeitos à influência de Mamon, porque querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá, nem Mamon. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que opera no mundo, e é Mamon, o Deus das riquezas. Quando a Bíblia fala de sistema, fala de cosmos, e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo está morto para Deus. Mas quando você compreende: não, eu sou filho, preste atenção, diga: filhos têm direitos. Olha para quem está do teu lado e diga: filhos têm direitos. Diga para essa pessoa: por que você abriu mão dos teus direitos? Por que você desistiu da tua fé? Hoje você vai se levantar daqui sabendo que tem os seus direitos, como filho de Deus. Vai assumir tua autoridade, vai abrir a tua boca e dizer: recua! Tira as mãos do que é meu. Você não pode roubar o meu despojo. Estou numa guerra, e eu tenho vencido, porque maior é o que está em mim, maior é o que está comigo. Tudo posso, porque Ele me fortalece. Aí você não desiste. E olha só, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Mais uma vez, Ele fala inspirado pelo Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, eu quero falar inspirado por Ti. Mais uma vez: Espírito Santo, eu quero falar inspirado por Ti. Mais uma vez: Espírito Santo, eu quero falar inspirado por Ti. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Diga: ela creu. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Preste atenção, ela faz o bolo e ela leva para o profeta, e o profeta diz: eu só testei você, vai e come e dá para o seu filho. Prestou atenção? Tem muita gente que fala: é para o pastor. Nada é para o pastor, é para Deus. E quando você faz para Deus, tem devolutiva, tem resposta, tem retribuição, tem colheita.
E é isso que você precisa compreender. Ela não fez para o homem, ela pensou que era para o homem, mas ela só foi testada. E diz a Bíblia, e ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele a sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do profeta, que ele falara pelo ministério de Elias. Agora eu vou falar e você vai colocar o teu nome no final da frase, tá bom? Eu vou colocar o meu nome e cada um de vocês vai colocar o nome de vocês, tá certo? Diz assim a Bíblia. Repete comigo. Da panela, não, mais forte. Da panela, a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Alberto. Mais forte! Mais forte! Aplauda o Senhor! Glória a Deus. Este é um ambiente de milagre. Este é um ambiente de milagre. Oh, eu sinto o Espírito Santo aqui. Oh, requei calabassuri andalabarra. Separa o teu melhor agora. O teu dízimo e a tua oferta. Se você não entregou, separa a oferta da ceia. Que você possa entregar ao Senhor aquilo que vai fazer diferença na tua vida. Aquilo que é importante para você. Quer saber se uma oferta é boa? E quando o diabo diz que você não pode fazer, é muito. Não faz isso. O teu Deus não é um Deus de privação. O teu Deus é um Deus de liberação. Talvez o teu milagre dependa desta semente que você vai entregar. Não só para a bênção financeira, para você ver Deus operando de novo na sua casa, no seu lar, na sua família, abençoando a tua vida pessoal, emocional, sentimental, afetiva, para Deus operar na sua vida profissional, no seu trabalho, nos seus projetos, até mesmo na tua vida espiritual. Guarda o que Deus entregou para você nesta noite, em nome de Jesus. Ficar em pé. Declare. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Vocês. Grandes coisas.
Aleluia. Glória a Deus. Você sabia que antes de acontecer alguma coisa aqui, precisa acontecer em mim? Grandes coisas Estão por vir, grandes coisas vão acontecer em mim. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer em mim. em mim. Diga aí para quem está de frente. Em nós. Aleluia. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer em nós. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer em nós. Aleluia. Amados, eu tenho essa expectativa boa. Diga, a minha bênção está a caminho. Respeitosamente, coloca a tua mão direita, que é a mão de autoridade, no ombro desta pessoa e diga, eu concordo com você. A bênção do Senhor está a caminho e vai te alcançar. Em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora e abençoamos cada dizimista e ofertante da tua casa. Em nome de Jesus, honra o suor do rosto, o calo das mãos e o corpo cansado. Abençoe aquele que ama este lugar e que tem contribuído com a tua obra. Aquele que tem sustentado este ministério. Abençoa, Senhor, aqueles que deixaram de dizimar. Abençoe para que eles possam voltar. Prospera a vida desta pessoa. Tira, Senhor, do deserto, do estreito e do aperto. E libera, Senhor, o teu milagre hoje em nome de Jesus. Abençoe os empresários, empreendedores, comerciantes, profissionais liberais, aqueles que têm um sonho e um projeto de vida. Está abençoado. Em nome de Jesus, diga comigo, amém. Podemos assentar. O banner está aí do aluguel pago. Projeta para nós aí, por favor. Eu quero aqui agradecer em nome de Jesus. Imagina só que Gideão, ele podia vencer a guerra com 32 mil homens. Aí Deus diz, não, 32 mil homens vão dizer que eles venceram e o meu nome não vai ser glorificado. Aí o número foi reduzido pela segunda vez, acredito que para 12 mil. Até que chegou a terceira e última peneira e foi para 300 homens. Isso acontece conosco aqui. Deus, Ele faz milagre numa multidão de meia dúzia. Deus opera de uma forma sem igual. E eu quero louvar e agradecer ao nome santo do Senhor e à tua pessoa, que ama o Evangelho, que ama a obra de Deus e que ama este ministério, e que tem sido um patrocinador, um mantenedor neste lugar. Vamos aplaudir Jesus? Faltava 20 mil. Aí eu sempre falo para a equipe, só falta 20. Um olha para a cara do outro e diz, misericórdia. Jesus amado. Quando nós fazemos a contabilidade das ofertas, só para você ter uma ideia. R$2, R$2, R$5, R$10, R$2, R$2, R$5, R$20. Envelope vazio, sem nome e sem endereço. R$2. Aí de repente ali, R$50. Daqui a pouco, R$2. Aí uma das pessoas
Pastor, misericórdia. Falei, pode sair da sala. Não tem fé. Lembra da Talita Cumi? Jesus chega na casa de Jairo, é a filha dele, né? Que ressuscitou, a Talita Cumi. Constando os universitários aqui. Aí, ele chega lá, aquele chororô, ele diz, sai todo mundo da casa, só fica o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João e eu. Eu sou avó, quero chorar minha netinha. Eu sou tia, eu sou a melhor amiga dela. Sai todo mundo, só fica quem tem fé. Fecha as janelas, fecha as portas. Ninguém sabia o que estava acontecendo lá. Mas o autor da vida e consumador do milagre estava lá dentro. E ele só disse para ela, Talita Cumi, acorda, abre os olhos. E a menina desperta. Vocês perceberam que depois que a menina ressuscita, Jesus fala algo poderoso. Diz assim, dá de comer para ela. Amados, depois que a gente nasce de novo, se tem uma coisa que a gente precisa se alimentar espiritualmente. É por isso que a igreja muitas vezes está inerte, morta, fria, porque falta comida. Por isso que eu disse, entra na internet, acesse o canal oficial da igreja, assiste lá 1, 2, 3 cultos. Começou a assistir, teve que interromper, dá sequência depois. Teve que interromper de novo, termina de assistir depois. Então nós precisamos aprender a liberar a nossa fé, amém? Então nós temos que ter uma linguagem de milagre. Amados, faz 11 anos que nós vivemos isso. O primeiro que entra dentro da sala é o diabo. Não vai dar. Desse jeito. Aí eu digo, eu não coloco os olhos em pessoas, eu coloco os olhos em Jesus. A obra não é minha, a obra é dele, e é ele quem cuida. É projeto de Deus, amém? Não é gostoso a gente ser usado por Deus para fazer um milagre? A gente é um agente transformador. Lembra do garoto dos pães? Imagina ele tinha o quê? 5 pães e 2 peixinhos. Ele andava no meio daquele povo e dizia assim, vocês estão comendo porque eu tenho os meus pães, os meus peixinhos, tá bom? Pois é, Deus multiplicou do que minha mãe fez. Olha, se eu não tivesse trazido a minha lancheira, hein, vocês não iam comer não. Não é gostoso a gente dizer assim, olha, esse aluguel foi pago porque eu contribuí. Não importa quanto você deu, importa que Deus te usou. Agora uma coisa é certa, quando Deus te usa, é porque Ele quer multiplicar o que você colocou na mão de Jesus. Vai ter multiplicação, gente, eu creio nisso, eu oro por isso, eu jejuo por isso, eu profetizo isso, em nome de Jesus, amém? Hoje eu estou com a minha garganta um pouco irritada, me perdoem. Eu quase faço gargarejo aqui em cima, mas tudo bem. Semana passada nós falamos sobre crentes sem conexão. Eu não sei se você já fez alguma coisa durante esta semana para se conectar. Mas quando eu buscava Deus, eu senti de trazer para este culto uma palavra que vai complementar aquela que entregamos semana passada. Ensinei então sobre crentes sem conexão, e hoje eu quero ensinar você como se conectar. Olha para quem está ao teu lado e diga, hoje você vai aprender
a se conectar. Em Mateus capítulo 3, versículo 2, Jesus disse: é chegado o reino de Deus no meio de vós. A primeira mensagem que sai da boca de Jesus, como o enviado de Deus, é chegado o reino de Deus no meio de vós. Sabe o que significa? Deus quer se conectar com vocês. E a questão é: quantos queriam se conectar com Deus de verdade? Durante muito tempo da minha vida, eu fui um frequentador de igreja, mas não era um conectado com Deus. Eu rezava ao invés de orar. E não falo isso pejorativamente para atacar qualquer religião. Estou falando de igreja evangélica. Eu estava dentro de uma igreja sem entender o sentido da conexão com Deus. Imagine só quantos estão aqui conectados e quantos deixaram de se conectar. E você vive uma vida sem conexão. Falamos de conexão semana passada. Deus é Deus de conexão e criou o homem para se conectar. O diabo quebrou a conexão entre o homem e Deus através do pecado. Desde então o diabo tentou manter o homem desconectado, ou seja, separado de Deus. Por esta razão, Deus enviou Jesus para reestabelecer esta conexão. Jesus nos ensinou a nos conectar. Vou repetir. Jesus nos ensinou a nos conectar. Sem conexão, o homem não cumpre o seu propósito na terra. Diga isso comigo: sem conexão, o homem não cumpre o seu propósito na terra. Então Deus quer se conectar com este mundo, e Deus precisa agir através da sua igreja para que esta conexão aconteça. Quem se conecta com Deus muda ambientes. Vou repetir: quem se conecta com Deus muda ambientes. Quero ser bem prático nesta noite para que você entenda. Por exemplo, quem se conecta com Deus muda ambientes, vê a sociedade com outros olhos. Quem geralmente abre a sua boca para criticar, ele não entendeu que é agente de transformação. Então, aquele que se conecta com Deus, ou que é conectado, ele diz: eu posso contribuir para melhorar alguma coisa. Vou ter mais sensibilidade para poder ajudar. E a gente começa com pequenos gestos. Eu me lembro quando eu andava de ônibus, o circular, abarrotado, apinhado de gente, horário de pico. Eu sempre fui educado a ceder o meu lugar para uma pessoa de idade, uma gestante, um portador de deficiência. E eu me lembro que, num certo dia, eu disse para uma senhora: pode se sentar no meu lugar. Aí ela esboçou um tímido sorriso, se sentou e disse: obrigada, moço. Aí uma pessoa que estava no ônibus olhou para mim e disse assim: eu não sei por que você deu o seu lugar para ela. O seu gesto não fez diferença. Olha quanta pessoa tem em pé dentro do ônibus. Eu olhei para ele, bem no profundo dos seus olhos, eu disse: para ela fez muita diferença.
Então, que Deus possa usar você nos pequenos gestos. Por exemplo, outro dia, saindo da igreja, eu encontrei um homem desesperado, correndo pelas ruas, segurando uma coleira. Eu deduzi que ele precisava de ajuda. Eu parei o carro e disse: moço, aconteceu alguma coisa? Podemos te ajudar? E ele continuou a correr num ato de desespero, tentando encontrar o seu cachorro fujão. Aí eu disse: entra no carro que fica mais fácil da gente procurar. Ele entrou no carro e nós procuramos no quarteirão todo. Mas ali dentro daquele carro tinha um profeta, baixinho, sem ninguém perceber. Eu disse: Deus, mostra onde está esse cachorro. E quando nós passamos aqui na rua da igreja, perto da praça, encontramos o cachorro que era na verdade da sua sogra. Imagina a maldição, perder o cachorro da sogra. Jesus da glória. Deus deu livramento para ele. Perguntei qual o número da casa. Ele falou 33. Ainda eu vou lá fazer uma visita. Sabe por quê? Nenhum trabalho é vão no Senhor. Sempre Deus tem um propósito através de alguma coisa. Então olha só, tem coisa que é tão pequena. Teve um dia que eu estava juntando o lixo da vizinha. A vizinha saiu constrangida e disse: não, deixa que eu junto o meu lixo. Eu disse: fica tranquila, deixa que eu termino de juntar. A pessoa às vezes pensa: mas não é o lixo dela. Preste atenção, mas é minha rua, é minha vizinha. Nós temos um irmão na igreja que um dia ele estava injuriado. Ele saiu para fora da casa, o cachorro tinha virado lixo e ele chutou o lixo. E o saco de lixo abriu e a rua ficou emporcalhada. O dono do lixo viu. E eles começaram a discutir, e a discussão foi muito feia. Se não é Deus, termina em morte. Por uma situação que muitas vezes a gente precisa avaliar. A gente não está bem e a gente quer descontar no saco de lixo. A gente quer provocar o vizinho. A gente quer brigar com alguém. Aí o que foi que aconteceu? Ele ficou tão envergonhado, mas tão envergonhado, que no final da tarde ele esperou o vizinho já estava preparado para alguma coisa pior. E ele disse: vizinho, eu sou crente, eu não devia ter chutado o seu saco de lixo, eu não devia ter sujado a rua, eu juntei, eu limpei, mas eu quero te pedir perdão, porque eu perdi a calma com você, em nome de Jesus. Amados, eu vou te falar uma coisa: como é bom a gente ser de Deus, porque não tem coisa melhor do que a gente se humilhar. Eu não sei se você já descobriu como é bom a gente pisar na cabeça do diabo e dizer: você perdeu. Me consertei com o vizinho, pedi perdão para ele, e agora, encardido, você vê o portão do vizinho aberto, fecha. Se o teu portão está aberto, você não gostaria que alguém fechasse, por conta da segurança? Um dia chego perto de casa, e tem um cachorro tentando entrar, o portão fechado e era noite. Se lembra disso, Jana? Aí eu parei o carro, apertei a campainha. O cachorro olhando para mim, olhando para o cachorro, disse: só estou querendo te ajudar, não me morda. Aí a vizinha abriu o portão, eu disse: o teu cachorro está para fora, eu acho que ele mora aqui. Ele está desesperado aqui, arranhando o portão. Ela falou: meu Deus do céu, o cachorro ficou para fora. Pequenos gestos. Saindo da igreja outro dia, um homem esbaforido,
carregando um galão de gasolina. Eu parei o carro do lado dele e falei, acabou a gasosa? Ele falou, o que você acha? Estou indo na conveniência comprar chocolate. Acabou a gasolina? Acabou. Falei, entra aí, eu te levo no posto. Não, é pertinho, eu vou a pé. Falei, negativo, entra aí. O meu trabalho é ajudar pessoas. Ele entrou no carro. Eu disse, eu sou pastor aqui da igreja da esquina. Ele falou, trabalho aí do lado, na empresa. E ele querendo se justificar porque acabou a gasolina. Eu falei, querido, eu perdi a conta de quantas vezes a minha também acabou. Olha só, você hoje vai no posto e você diz assim, põe 10, cuidado para não derramar. Amados, a gasolina está um susto. Aí levei ele para o posto, eu perguntei, você tem dinheiro? Ele disse, tenho. Porque se você não tiver, eu pago. Aí ele entrou agradecido dentro do carro, desconcertado. Sabe por quê, amados? Crente é sal da terra. Tem que temperar. Tem que dar gosto. Não é dar desgosto. Você tem que dar sabor. Você tem que ser luz do mundo. Você tem que brilhar. E olha só, a questão de ser luz é que você leva as pessoas a enxergar. Tem gente que pensa que ser crente é ser vagalume. Não é. É você levar as pessoas a enxergar o Cristo que você prega. Eu estava indo para a praça e tinha um senhorzinho com uma certa dificuldade para andar e não parava nenhum carro. Sabe o que eu fiz? Parei o meu de atravessado, desci, peguei o senhorinho por braço, atravessei do outro lado da rua. Ele ficou todo agradecido. Tinha uma pessoa que botou o braço para fora do carro e bateu palmas, e ele veio parar na nossa igreja. Terminamos um culto, ele falou, você não lembra de mim, mas eu lembro de você. Você parou o carro atravessado na Cândido Rodrigues para atravessar um velhinho na rua, e eu me lembro de você. Preste atenção, as pessoas vão se lembrar de você. Quem se conecta com Deus muda, vive a misericórdia, vai manter a calma, não vai perder o controle, não vai ofender outra pessoa, vai agir com sabedoria. Quem se conecta com Deus muda, descobre sua missão, representa o céu, vai declarar sou embaixador do reino e vai dar testemunho como filho de Deus na terra. Quem se conecta com Deus muda, deixa sua marca. É um bom marido, é um bom pai, é um bom amigo, é um bom trabalhador, é um bom crente. Qual a sua marca? Como você vai ser conhecido na vida? Como alguém que sempre chega atrasado, que mais falta do que comparece, como alguém que não se pode contar para nada. Você é visto como alguém descomprometido, sem responsabilidade, inconstante, alguém que mente, engana, finge, omite, trai, para conseguir seus objetivos. Como você é conhecido? É desonesto, infiel, desleal, fofoqueiro, invejoso. Amados, ontem eu fiz uma coisa muito feia, e eu quero pedir perdão a vocês pelo meu pecado. Olha a cara da minha esposa. Espírito maligno das trevas, você não vai me impedir de contar o meu testemunho. É um testemunho. Amados, nós fomos numa lanchonete ontem, e acabou o palito de dente de casa. Aí eu peguei alguns palitos e coloquei no bolso. Aí ela disse assim, você roubou os palitos de dente. Eu falei, roubei?
Roubou. O palito é para você usar na lanchonete, não é para você levar para casa. Agora eu vou ter que ir lá devolver o palito de dente. Pensa, coragem. Quer ir comigo? Vou devolver. Amados, eu não quero perder minha salvação por conta de um palito de dente. Você chega na empresa, pega clips para limpar a unha. Está dando prejuízo para a empresa. Está usando coisas que não pediu para usar. Está pegando coisas que não é para pegar. Então, amados, nós precisamos entender o quanto é séria a nossa salvação. A gente tem que deixar a nossa marca, é ou não é? E eu vou deixar, a mulher vai dizer assim, mas é só palito de dente, meu filho, pode levar. Eu falei, não. Pequei contra ti, Senhor, somente contra ti eu pequei. Oh, meu Pai, tem misericórdia de mim. Tem gente que rouba ketchup, mostarda. Tem gente que vai na festa, leva saquinho, reserva e fica colocando salgadinho lá para botar dentro da bolsa. Miserável. A gente precisa mudar, não tem? O carro é abastecido pela empresa. Entrei na casa do irmão, ele estava tirando gasolina do tanque. Falei, irmão, o que você está fazendo? Eu estou tirando uma gasosa aqui para pôr no meu carro. Eu falei, mas não é da empresa, não é para trabalhar. Ele falou, mas a empresa é rica. Depois não sabe por que entra debaixo de maldição. Vou devolver os palitos. Vou comprar uma caixa amanhã, em nome de Jesus. Mas eu louvo a Deus pela esposa que eu tenho. A cara dela. Espírito mau. Da próxima vez você vai ser cúmplice, eu vou colocar na tua bolsa. Eu vou dizer, algema, leva ela. Espírito mau. Mas é bom a gente estar casado com uma pessoa crente, não é, gente? Às vezes a gente faz coisa que não percebe. Eu confesso aos irmãos que eu fiz na inocência. E ela chega e fala assim, roubou o palito. Eu envergonhado, falei, o quê? É para você usar no lugar, não é para você levar para casa. Quietinha. Eis que sou autoridade sobre ti. Você entendeu isso, gente? Tem mulheres que são uma bênção. Elas dizem assim para o marido, amor, você está roubando a Deus. O marido diz assim, tá. Esse valor não te pertence, é do Senhor. Lembra de Ananias e Safira? Safira morreu porque acobertou. Você viu que ela brincou ali? Eu denuncio o pecado. Tem que denunciar mesmo. Não é? Porque a Bíblia diz que Deus corrige quem Ele ama. E Deus usa às vezes a mulher. Usa às vezes o homem. Às vezes usa o filho. Deus usa sempre alguém. Que Ele possa usar você também em nome de Jesus. Amém? Diga, pastor, você está perdoado. Devolve os palitos. Em nome de Jesus. A Bíblia diz assim, aquele que roubava, não roube mais. É duro, amados. Porque, olha, o pau que bate em Francisco, bate em Chico, bate em Francisco. É assim mesmo. Amém? Tem coisas que você acha que é boba. Olha só. A gente teve uma irmãzinha na igreja, muito joia, tirando o defeito dela, que era muito feio. A irmã era cleptomaníaca. Ela, se você deixasse alguma coisa dando boia, ela roubava mesmo. E ela falou, por que o senhor nunca chama nós para ir na sua casa? Eu falei, melhor não, irmã.
E ela entrava sempre numa farmácia e roubava shampoo e condicionador. E ela falava: pastor, eu não consigo mudar, o que o senhor pode fazer para me ajudar? Eu falei: é fácil. Peguei ela, levei ela lá na farmácia. Chamei a gerente da farmácia, falei: viu, vem cá um pouquinho, é particular. Essa moça, ela está frequentando a nossa igreja e ela fazia umas coisas muito feias que não quer fazer mais. E ela roubava aqui shampoo e condicionador. E ela trouxe um valor em dinheiro aqui para poder pagar o prejuízo que ela deu na sua farmácia. A mulher olhou para a cara dela, olhou para mim, olhou para a cara dela e falou: não acredito que está acontecendo isso aqui. Eu falei: pois é, está acontecendo. Ele falou: moço, fala onde é a tua igreja, vou mandar todo mundo que rouba lá. Aí ela passou tanta vergonha, que falou assim: pastor, nunca mais vou roubar na vida. Deixa eu contar para vocês. Rua Particular 148, Vila Dirce. Criança, subi em cima do muro, olhei um carrinho de plástico azul, um Jeep. Pulei o muro, peguei o Jeepinho, comecei a brincar em casa. Minha mãe sempre atenta. Ela pegou e falou: da onde apareceu esse carrinho? Eu falei: achei. Achou aonde? Ah, achei. E aonde mesmo foi que eu achei? Achei. Ela falou: achou aonde? Vai apanhar para falar ou vai falar para apanhar? Eu falei: Jesus da glória. Eu pulei o muro da vizinha e peguei o carrinho da vizinha. Ela falou: vamos lá devolver. E chegando você vai levar uma surra. Na sua cabeça você fala: devolvi, perdoa eu. Aí ela foi lá, falou assim: tudo bem, vizinha, tudo bem. Viu, eu não criei filho para ser ladrão. Ele pulou seu muro aqui e pegou o carrinho e roubou o carrinho. Gente, eu não sabia onde me enfiar de vergonha. E ele veio devolver. Não, pode ficar com... Não, senhora, é do seu filho. Agora você vai entrar e a giripoca vai piar. E minha mãe sempre teve a mão muito pesada. Amados, se eu lembrasse disso, não tinha pego o palito de dente. Eu confesso, foi sem querer. Eu achei que não tinha problema, mas minha esposa, acusadora. Olha só. Como você vai ser conhecido? Por ser desonesto, infiel, desleal, fofoqueiro, invejoso? Que leitura estão fazendo de você? Vamos parar por aqui, né? Porque a lista é grande. Mas você sabia, né? Que as pessoas falam de você, ou vocês acham que é só de mim que sou pastor? As pessoas falam de você também. Olha só, devendo ou não devendo, as pessoas vão falar. Qual é a tua verdade? Então é esta verdade que você deve guardar no seu coração, amém? Como você é conhecido na sua família, entre os parentes, vizinhos, no armazém da esquina, na roda de conversa, no trabalho, no clube, no jogo de futebol. No jogo eu sei como é que é, ô perneta, faminha, cava falta, mulherengo, barriga de chope, transtornado, é assim. Que leitura estão fazendo de você na escola, na academia? Na academia dizem: olha aí a patroa fantasiada, falsa marombeira, biscoiteira, shape de aluguel, é desse jeito. Que leitura estão fazendo de você na igreja? Este não é doador, é consumidor. Não posso contar com ele para nada, é melindroso, se chateia com facilidade, cria situações com todo mundo, desiste fácil, joga tudo para cima, pula do barco por qualquer coisa, é invejoso, tem ciúme do seu grupo, tem um coração cheio de malícia,
não convertido, escravo do pecado, vou devolver o palito de dente. Avarento, pão duro, miserável, desobediente, rebelde, carnal. Amados, o tempo todo nós estamos sendo rotulados. E eu confesso a vocês, quando eu sou rotulado, eu sempre digo isso: procura por uma pinta, porque se estão dizendo que que a vaca é malhada, pode procurar, porque pelo menos uma pinta tem. Aí eu vou e digo: Deus, eu quero me consertar, quero mudar, quero melhorar, me ajuda, em nome de Jesus. Que leitura os homens estão fazendo de você, mas por outro lado, o pior ainda é que leitura Deus está fazendo de você. Qual a leitura de Deus sobre sua vida? Porque dos olhos de Deus não tem como fugir. Davi sabia disso. Para onde irei se os teus olhos estão postos em todos os lugares? Agora, o que fazer esta semana para se conectar? Leve o Cristo através de você, ore por alguém, visite alguém, cuide de alguém, sustente a sua igreja, sirva em alguma área. Aí, vocês estão acostumados a me ver dando estes conselhos sempre para vocês. E vocês não fazem absolutamente nada disso. Então, eu tenho uma estratégia para ajudar você a melhorar. Diga bem forte: eu quero ouvir. Não, não vou falar não, vocês estão muito desanimados. De novo. Que falsidade. Mais forte. Então tá bom, eu vou falar. Se organize e se programe para fazer a obra de Deus. Diga aí: se organize e se programe para fazer a obra de Deus. Olha para quem está do teu lado: se organize e se programe para fazer a obra de Deus. Então não adianta eu chegar para você e dizer assim, ó: ore por alguém, visite alguém, cuide de alguém, sustente a sua igreja, sirva em alguma área. Por quê? Porque vai entrar por aqui e vai sair por aqui. Você não vai fazer absolutamente nada. Agora, quando você se programa e se organiza, a coisa acontece. Amém? Então vamos lá. Tenha uma lista de oração. Se você não tem uma lista de oração, você precisa fazer urgente essa lista de oração. Colocar o nome de algumas pessoas ali para você estar intercedendo por elas. As suas questões pessoais. Você precisa fazer uma lista de oração. Lição de casa. Diga: eu vou fazer. Ó, se você não fizer, você mentiu, então você peca. Vou lá, de novo. Diga: eu vou fazer. Olha os filhos rebeldes, ficaram quietinhos. A menina, ela fez até assim, ó. Não fala. Não fala. Ó, pelas tuas palavras serás justificado ou condenado. Então tem que abrir a boca e exercitar isso. Então faz a tua lista, amém? Se você não ora pelos outros, os outros não orarão por você. Então a lista de oração é muito importante. Lição de casa: quem eu vou visitar essa semana? Aí você coloca lá alguns nomes, mas vai visitar quem realmente precisa. Quem realmente precisa de um socorro, de um apoio. E você lá vai para ser boca de Deus em nome de Jesus. Amém? Então diga comigo: eu vou me organizar para visitar umas 2, 3 pessoas esta semana em nome de Jesus. Como posso cuidar de alguém? Você pode ligar, mandar uma mensagem, recomendar uma pregação. Eu gosto muito de ver o Everaldo trabalhando. Às vezes nós saímos juntos. Ele me chama para ir com ele para algum lugar, comprar uma peça da van, ou fazer qualquer coisa. Eu vejo, ele fala com gente que saiu da igreja faz não sei quanto tempo. Ele liga, ele cuida, mas não é o cuidado que faz a pessoa ser diferente. Porque se assim fosse, ela estaria aqui até agora. Deus sempre vai levantar alguém para cuidar de você. Não espere isso só do pastor.
Nós temos a nossa liderança, nós temos outros pastores. Então, eu vejo que o Everaldo, ele sempre faz isso. Ele tem lá uma lista de transmissão, ele manda um monte de coisa interessante, legal, para esse grupo. É importante a gente estar conectado, amém? Como posso sustentar a minha igreja? Você tem que pensar, como que eu posso sustentar a minha igreja? Sabe por quê, gente? É injusto. Por exemplo, eu tenho aqui a irmã Nice, ó, levanta a mão aí, Nice. A Nice faz faxina. Essa irmã é uma das mais fiéis que eu tenho na igreja. Mas não é justo ela pagar o aluguel da igreja sozinha. Ela precisa que outros trabalhadores que têm rendimento tenham o mesmo coração que ela tem. E ela manda o dízimo, ela manda a oferta da ceia. Amados, eu fico constrangido. A irmã Terezinha, vocês conhecem a irmã Terezinha? Ela sabe que dia 15 a gente vai pagar o aluguel. E ela fala para a gente ir lá na casa dela, pegar a oferta dela. E eu me sinto constrangido, porque eu prefiro que entregue na igreja. Vocês perceberam que quando a gente tem maturidade cristã, a gente começa a perceber coisas que a gente não percebia? Entender que, por exemplo, nós temos uma participação conjunta de fazer o que Deus espera de nós, que é o mínimo, que é cuidar da casa dele. Tem gente que pode e não faz. E tem gente que não pode e mesmo assim faz. Tem alguns irmãos que estão passando pelo deserto, pelo estreito, pelo aperto. Eles fazem questão de mandar. Se não são os primeiros, estão entre os primeiros. Tem coração. Então, eu tenho que mudar essa realidade na minha vida financeira, consertar o altar de Deus no meu coração. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Porque se nós somos convertidos, nascidos de Deus e cheios do Espírito Santo, nós precisamos ser dizimistas e ofertantes fiéis. Não seja um dizimista infiel e não seja um ofertante infiel. Sempre entregue o seu melhor em nome de Jesus. Como posso servir meu irmão? Você pode servir na igreja e você pode servir fora da igreja. Quer ver uma coisa? Por exemplo, tem gente que é pedreiro. Pode servir alguém que precisa ser cuidado. Está lá com uma situação na casa e a gente pode abençoar. Um que é ajudante, um que é pintor, um que é eletricista, um que é encanador, uma que é babá. De repente, ela chega e diz para o casal: hoje eu fico com os teus filhos para vocês namorarem um pouco. Vai sair, comer uma pizza, jantar fora, passear, e eu cuido das crianças. A pessoa que é doméstica, de repente, tem uma pessoa lá que está enferma, impossibilitada de faxinar a casa, ela vai lá fazer. Olha como que é lindo o nosso trabalho. Agora Deus vai levantar empresários com dinheiro. Preste atenção, Deus te levantou como empresário para você patrocinar. Enquanto você não entender isso, você não prospera. Deus te levanta para patrocinar. E você vai orar e vai dizer: Deus, pode colocar dinheiro na minha mão, que eu vou ter sabedoria para cuidar da tua obra em nome de Jesus. Então, como que eu faço a diferença? Às vezes ajudar uma pessoa a regularizar o seu documento no Poupa Tempo, no Agiliza da prefeitura, levando numa consulta num posto de saúde, ajudar a fazer uma compra. A gente fez muito isso na época do Covid. A gente ajudou de muitas formas. Se conecte com alguém da família que você perdeu conexão, e você sabe que perdeu conexão. Ora e diga: Deus, eu preciso me conectar com esse meu irmão, com essa minha irmã, com este meu pai, com essa minha mãe, com esse parente, em nome de Jesus. Se conecte.
com aquele que você perdeu conexão, com um vizinho, faz um bolo de laranja, leva lá. Um amigo que se afastou de você, para de picuinha, resolve esse passivo. Um colega de trabalho, por um mal entendido. Quem pode te promover no trabalho? Tem líderes que podem te promover, você vai arrumar ranço com eles. Ó burrice. Ah, pastor, às vezes não dá, o senhor não sabe o que eu enfrento lá, mas busca a sabedoria de Deus. Aquele que se humilha será exaltado em nome de Jesus. Se conserte com o seu pastor, se conserte com a sua liderança. Pare de dizer, quem tem que se conectar são eles, ele que tem que me pedir desculpas, se retratar, se consertar comigo, me procurar. O inimigo quer desconectar você e Deus quer te conectar. Se conecte com Deus novamente. Ore todos os dias, jejue uma vez por semana, leia a Bíblia todo dia, frequente os cultos da sua igreja. E o culto não é apenas um programa, é uma devoção pessoal. Você tem uma revelação do que é culto, deve ter uma revelação do que é culto no teu coração. Caso contrário, o que você vai entregar não é culto. Tem gente que participa só de um culto, assiste, é espectador. Como já falei, volte a contribuir com a obra de Deus, para abençoar a sua cidade. Evangelize. Eu aprendi a evangelizar com uma irmã, eu não sei nem como eu fui parar na casa dela. Eu conheci uma moça, numa convenção Brasil-Portugal, Igreja Maná e Cristo Salva, no Ibirapuera. Conheci uma moça lá, eu falei, olha, eu vou participar de um evento com o David Robertson, e eu não tenho onde ficar. Ela falou, fica na casa da minha tia. Eu falei, mas eu não conheço a tia. Ela falou, não precisa, ela sempre recebe missionários na casa dela. E eu fui para a casa da tia dela. A tia dela nos recebeu muito bem, fui eu e o pastor Lima. Na hora de ir para o trabalho, a mulher pega um distintivo, coloca dentro da blusa, pega uma arma e coloca dentro da calça. Eu falei, o que você faz? Eu sou delegada, lá no DEIC. Delegada. Aí saindo do apartamento, ela pegava um monte de panfleto e ela fazia assim, encontrava com alguém, algum morador, Jesus te ama, entregava um panfleto. Ela ia para o ponto, saindo do prédio, tinha lá o porteiro, Jesus te ama. Chegava até o ponto de ônibus, ela cruzava com algumas pessoas, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. No ponto de ônibus, ela distribuindo para todo mundo, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Dentro do ônibus, ela chegava para o motorista e dizia, Jesus te ama. Lugar por lugar, ela chegava, Jesus te ama, 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 Jesus te ama. E eu olhei para mim, e naquela época eu tinha uma timidez, ou uma covardia disfarçada de timidez. Eu falei, Deus, eu não tenho coragem de fazer isso que essa mulher faz. Uma delegada do DEIC, uma autoridade policial, mas acima de tudo, ela era uma serva de Deus. E ela entregava, ela ficava ali na porta do ônibus, Jesus te ama, entrava 1, 2, 3, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Eu falei, você faz isso sempre? Ela falou, todos os dias da minha vida. Tem gente aqui que nunca entregou um panfleto. Teve gente aqui que nunca evangelizou. E agora eu quero falar com você. Quantas pessoas você evangelizou nos últimos tempos? E você vai dizer, nenhuma. Quantas pessoas você tem discipulado? E você vai dizer, nenhuma. Quando eu digo discipular, é cuidar. Quantas pessoas você preparou para o batismo? E você vai dizer, nenhuma. E se você não faz isso, tem alguma coisa errada com você. Reino de Deus, amados, não é estar aqui no altar, tocando, cantando, dançando, pregando, não é estar embaixo servindo. Preste atenção, servir a Deus é mais do que isso.
estamos exercendo o nosso chamado, o nosso ministério, mas Deus nos chamou para brilhar lá fora, para ser luz lá fora e para pregar Jesus para os pecadores. Tem uma irmã muito querida na igreja. Ela chegou há pouco tempo. Chegou maltratada pela vida. Chateada, aborrecida, ferida, resistente. E quando ela chegou na igreja, a gente já se apresentou, ajudando, estendendo a mão, fazendo o que a gente podia para, de certa forma, amenizar os seus problemas e dificuldades. Alguns irmãos interviram em algumas outras situações, mas teve uma irmã e um irmão querido, que percebeu que ela tinha assim uma vida solitária. Pegou ela, colocou ela dentro do carro e levou ela para a praia. Não é lindo isso, gente? A gente fica brigando, se desentendendo, se mordendo, se arranhando. Não é legal a gente fazer isso? Hã? Eu aprendi algo com a Janaína, professora. Ela falou que uma vez ela estava tão doente que a Milena, amiga dela, fez uma panela de sopa e levou lá a sopa para ela. Essa semana teve uma pessoa que estava doente, que estava mal. Eu falei, vou levar sopa para ela também. Mas ela não estava em casa, então ela disse, não pastor, não traz não. Mas a gente precisa aprender uns com os outros, não precisa? Preste atenção, o diabo não vai usar mais a gente. Quem vai usar a gente é o Espírito Santo de Deus. Para a gente se conectar, para a gente ser amoroso. Vamos parar de picuinha, leva e traz, diz que me diz que, e coisas que o diabo quer plantar no arraial de Deus. Quantas pessoas foram conectadas na igreja e o diabo desconectou? Porque elas procuravam uma igreja perfeita, são guiados pelas emoções, falta conhecimento da palavra, por isso não tem raízes. Querem ser conectadas, mas não querem se conectar. E muitos são conectados com honra, e muitos são desconectados sem honra. Nós tínhamos um casal na igreja, nós não percebemos que eles tinham ficado velhos, que eles tinham ficado de idade. Às vezes quando a gente fala velhos, pastor, é pejorativo, não pode falar não, mas amados, a sociedade nos rotula. Existe esse preconceito, existe essa discriminação. E nós não percebemos que eles tinham ficado velhinhos. Enquanto eles moravam perto da igreja, eles iam na própria força. Mas chegou uma época que eles começaram a faltar, não iam mais, até que eles sentaram com a gente e falou assim, olha, a gente não vai mais para a igreja. Porque a gente não tem condições de pagar o ônibus, e não tem condições de ir mais. E era um dos casais mais fiéis que a gente teve na nossa igreja. Tínhamos assim um laço muito profundo. Tivemos célula na casa deles. A única célula que sobreviveu numa crise e rebelião que enfrentamos ficou lá. E o meu coração se apertou. Porque nós tínhamos irmãos que podiam dar carona, mas não davam. Alguns até davam quando podiam. Que foi o Zé Luiz e a Toninha. Nós fizemos um vídeo. Nós colocamos eles sentadinhos no culto para assistir o vídeo. Choramos juntos. Vocês se lembram do Cristiano e da Lucidalva? Quando eles saíram, gente, foi uma dor dilacerante no meu coração.
Foi um dos momentos mais delicados para mim, quando eu tive que abrir mão do Cristo, pelo tamanho do amor, carinho, respeito e admiração que eu tinha por Ele. Ah, mas eu chorei, amados, como eu sofri no altar aquele dia. Eu não conseguia falar, a voz ficava embargada na minha garganta. Tem gente que sai com honra, tem gente que sai em desonra. Pela porta do fundo, cabeça baixa e sem dignidade. Quando você se desconecta, quando você perde o interesse, deixa de se sentir parte e alimenta suas decepções e frustrações, perde o filtro. Por que Judas traiu Jesus? Ele perdeu a conexão. Por que Pedro negou Jesus? Ele estava perdendo a conexão. E quando Jesus se encontra com ele, é para reparar esta conexão. Por que os discípulos competiam entre si? Porque a conexão era fraca. Vamos nos conectar, amados, com a nossa comunidade. Vamos desenvolver uma ação de impacto, alcançar pessoas, descobrir necessidades. Começamos com um projeto chamado Vida no Tatame, com o Felipe Parra. Crianças de 7 a 13 anos não pagam o jiu-jitsu e o muay thai. Nós temos sócios mantenedores que possibilitam esse trabalho. Nós vamos colocar um painel enorme na frente da escola, aqui na rua, e vamos escrever: você é nossa razão de existir. Nós vamos colocar lá, doação de sangue. Quem quiser ser um doador e se juntar ao time, todos os meses nós vamos ter uma ou duas viagens para lá, com cerca de 15 pessoas para doar sangue. Doadores da vida. Saia das dívidas, educação financeira, dependência química, combate e tratamento ao fumo, álcool, drogas, vícios, jogos e internet. Crise no casamento, educação de filhos, terapia, atendimento social com as nossas psicólogas, orientação jurídica com as nossas advogadas, reforço escolar para as crianças, escola de música, canto, dança e teatro, cursos profissionalizantes, recolocação profissional, ginástica para a terceira idade, vou fazer. O sábado alternativo, crianças e adolescentes das 9 às 17, um lugar seguro para os seus filhos com monitores, esportes, futebol de campo, society, vôlei, basquete, jiu-jitsu, muay thai e outras modalidades. Escolinha de futebol, calçada solidária. Sabe como é que funciona a calçada solidária? A gente chega, vê a calçada cheia de mato, aí a gente limpa toda e deixa um cartãozinho lá, evangelístico. A pessoa vai, olha, fala: puxa vida, que legal, vieram aqui, limparam, podaram, cortaram, cuidaram da minha casa. Um dia eles aparecem aqui: foi, viu, quem que cortou lá o mato da minha casa? Vamos ficar de pé. Diga assim: Deus vai me usar. Diga aí para quem está do teu lado: Deus vai te usar. Agora diga: Deus vai nos usar. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja. Eu abençoo os teus filhos. Libera, Pai, de uma palavra nesta noite. Alcança a tua igreja. Que sejamos instrumentos, canal, veículos, meios, vasos na tua mão, para que o teu propósito se cumpra, em nome de Jesus.
Eu quero que você pergunte para quem está do teu lado. Eu posso te ajudar esta noite com a minha oração. Aí você vai perguntar para essa pessoa: você quer que eu ore pelo quê? Enquanto nós cantamos. Você pode sair do teu lugar para não ficar sozinho. Como é precioso, irmão. Ora aí. Não deixa ninguém sozinho, não deixa ninguém sozinha. Lado a lado, andamos com Jesus. Ora aí, Dri. Expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras Em meu ser, eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir. Alaine, perdoa-me. ora com a Janaína aí. Aqui, ó. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou Com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Pai, existe poder na nossa oração. Neste momento a tua igreja orou uns pelos outros. Tem problemas que sabemos, tem problemas que não sabemos, tem problemas que é melhor a gente não saber. Mas o Senhor conhece a vida desse irmão e a vida dessa irmã. O Senhor sabe o dilema, a luta, a angústia que eles estão passando. Socorre, Senhor, nesta noite. Muda essa sentença. Revoga esta condenação. Quebra esta maldição em nome de Jesus. Pai, ouve a oração da tua igreja. Ouve a oração dos teus filhos e das tuas filhas. Faz alguma coisa, Senhor, por esta pessoa que está aqui, pela pessoa que nos acompanha pela internet, por esta pessoa que assiste o culto gravado. Libera, Pai, a tua bênção. Libera, Pai, a tua bênção. Ora por ele, ora por ela. Deus, ouve a tua oração. Oh! Oh, recalabahaxalabaçu, requecalabahala. Oh! Aleluia. Juntos. Como é precioso. Fecha o corredor da mão. Como é precioso, irmão, Está bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe. Levante a mão assim, ó. Aliança do Senhor, eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre Pra te amar, pra pra te aceitar e para te pedir. Perdoa, meu irmão. Eu sou um. Eu sou com você no amor do nosso
Diga assim: aliança do Senhor. Aliança do Senhor. Bem alto. O inimigo está ouvindo. Aleluia. Oh! Olha para quem está do seu lado. Te pedi, perdoa, meu irmão. Bem forte. Com você. Somos um no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. O inimigo tem que ouvir isso. Somos um no amor de Jesus. Uma semana de vitória a todos vocês. Deus abençoe. Não saia daqui sem abraçar pelo menos 5 pessoas. Deus abençoe. Amo vocês.